Oi pessoal do clube, tudo bem? Hoje vamos estar conversando acerca do livro Mulheres da Palavra, da Jen Wilkin, como estudar a nossa Bíblia com a mente e o coração. Então, se você quer e tem interesse por esse livrinho aqui, vamos estudar hoje todas as dicas dele para que você possa estar se aprofundando. A autora Jen Wilkin nos dá passos, que são 5 P's na realidade, para um estudo bíblico saudável. E que passos são esses? São estudar a Bíblia com propósito, perspectiva, paciência, como um processo e com preces. E nós vamos ver todos eles aqui neste vídeo. A autora também dá dicas do que usar num estudo bíblico para que ele seja eficaz e para que você possa ler e realmente compreender a palavra de Deus. Como a própria autora nos fala, nós não podemos amar, o nosso coração não pode amar aquilo que a nossa mente não conhece. E, portanto, nós precisamos realmente conhecer a palavra de Deus, pois foi nela que o Senhor Deus resolveu se revelar para toda a criação. E nós, ao lermos a sua palavra, estamos conhecendo o próprio Deus. E, portanto, só assim poderemos cumprir o seu mandamento de ama a Deus com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Então, que a sua fé seja uma fé não apenas emocional, mas também racional. Mas se você ainda não está subscrito aqui nesse canal, ativa o sininho, subscreve para que você possa estar recebendo as nossas novidades. Nós temos vídeos novos todas as quartas e sábados. A autora começa falando acerca dos 5 P's do estudo bíblico saudável. O primeiro P que ela nos fala é o estudo da Bíblia com propósito. A Bíblia nada mais é do que pequenas histórias. Então, se nós olharmos para a palavra de Deus, cada um dos livros bíblicos, de Gênesis, Deuteronômio, Êxodo, sei lá, estou falando aqui fora de ordem. Cada um deles se insere num lugar da história principal, que é composta por 4 fases: a criação, a queda, a redenção e a consumação. E neste momento nós estamos esperando a fase da consumação da história, né? Da história da humanidade. E cada livro bíblico se insere numa dessas 4 etapas. E, portanto, ao estudarmos a Bíblia com propósito, é justamente isso. Nós inserimos o livro que nós estamos estudando numa dessas 4 etapas. Pré-visualizar a história completa através daquela pequena parte da história. O nome desse recurso, né, de estudo que a Bíblia usa é a metanarrativa, que a autora nos fala aqui. Passando agora para o segundo P, estude a Bíblia com perspectiva. Mas você vai pensar, o que é estudar a Bíblia com perspectiva? Calma, eu vou te explicar. Em Mateus 13:52 fala assim: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante ao pai de família, que tira do seu depósito de estudos. Então, se você realmente quer a parte moderna, atual da palavra, uma vez que ela é viva e eficaz, mas também compreender a parte antiga dela. E que isso quer dizer o quê? Que você vai precisar de olhar a Bíblia com os olhos daquele que foi inspirado a escrever a Bíblia, ou seja, o seu autor. E para quem ela escreveu. Para a gente poder olhar a Bíblia com perspectiva, a gente vai precisar de cavar a fundo. E a gente vai precisar de fazer 5 perguntinhas arqueológicas antes de começar o nosso estudo. Mas não se preocupe, se você tem uma Bíblia de estudo, geralmente a resposta a essas perguntas está na primeira folha de cada livro bíblico que você estiver estudando. E elas são: quem escreveu o livro, quando escreveu o livro, para quem escreveu, com que objetivo e dentro de qual classificação literária. É isso. E essas 5 perguntas vão te ajudar a entender o contexto real, sociocultural, econômico, em que aquela história foi escrita, o que aquele povo estava passando, porque a gente não pode querer aplicar a palavra de Deus nos tempos de hoje com aplicabilidade para a nossa vida pessoal, diferente daquela que ela teve para as pessoas para quem aquela palavra foi escrita. A palavra de Deus não pode significar para nós algo que não significou para o seu público original. E, portanto, é necessário a gente realmente se fazer essas perguntas antes de começar a estudar qualquer livro bíblico. O bíblico saudável é: estude a Bíblia com paciência. E o que será estudar a Bíblia com paciência? A autora fala aqui que a aquisição de conhecimento bíblico se aproxima mais de um projeto de construção do que um projeto de arte. Nós devemos ser aqueles que constroem o fundamento da rocha sólida do processo de empenho mental, em vez de construirmos sobre as areias da subjetividade da pergunta: o que significa este versículo para mim? Uma boa construtora de conhecimento bíblico honra o processo de aprendizagem, passando por 3 etapas diferentes do seu entendimento: a compreensão, a interpretação e a aplicação do texto.
Nós precisamos realmente estudar a Bíblia com esse olhar como um processo realmente. Não sei se eu cheguei a falar, mas esse é o terceiro P do nosso estudo bíblico saudável. Estudar a Bíblia como um processo. O que a parte da compreensão do texto bíblico? É entender o que o texto significa. Bendita, se você quiser assistir, ele vai estar aqui nos cards. E eu também tenho, inclusive, um estudo bíblico feito de raiz, assim, na prática, da carta 1 Pedro, de acordo com o método bíblico indutivo, que a gente usa essas 3 etapas, a compreensão, a interpretação e a aplicação do texto. Então, se você quiser ver, também vou deixar aqui nos cards. A gente tem realmente que estudar a Bíblia como um processo de aprendizagem, passando pela interpretação, pela compreensão, pela interpretação e pela aplicação. Basicamente, resumidamente, a compreensão será o que o texto diz, a interpretação será o que o texto significa, e a aplicação será, de acordo com aquilo que o texto me fala acerca de Deus e acerca de mim, como eu devo reagir a isso. Então, bem basicamente, é isso. O nosso quarto P do estudo bíblico saudável será estude com paciência. Você precisa entender que você, como um estudante, como um bom construtor do seu aprendizado bíblico, você tem que edificar. É como edificar uma casa, você colocar uma pedrinha por dia. Você precisa fazer do seu estudo um estudo diário, você precisa se dedicar todos os dias para construir a sua casa. Nenhuma criança começa a aprender a andar de um dia para o outro. Primeiro ela vai engatinhar, depois ela vai caminhar, segurando nas coisas, depois ela vai começar a dar os primeiros passos com autonomia, não é? Sozinha, e depois a gente vai até correr, né? Então, se você realmente quer estudar a Bíblia, verdadeiramente ler e compreender, você precisa estudar com paciência. E a autora nos fala aqui que, contrariamente ao nosso instinto de reação, de sentirmos perdidas ou confusas, acharmos que isso é uma coisa ruim, isso não é uma coisa ruim para um estudante da Bíblia. De fato, isso é um sinal de que o nosso entendimento está sendo desafiado e que o aprendizado está para acontecer. Então, se sentir perdido, se sentir sem entender nada da Bíblia nas suas primeiras leituras daquele texto é normal e até é positivo. Quer dizer que você está no seu processo de aprendizagem e tentar não cair na tentação de pegar logo comentários bíblicos para entender o que o autor, o que o Matthew Henry, o que o Charles Spurgeon, o que o grandes estudiosos da Bíblia, não é? Do passado e do presente, estão dizendo acerca daquele versículo. Porque a Bíblia, o Senhor te chama a conhecê-lo e amá-lo com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e não com o entendimento do Matthew Henry, do Charles Spurgeon, etc. Se permita estar confusa, se permita ter paciência com o seu processo, para que você consiga extrair verdades bíblicas, verdadeiros tesouros bíblicos, que o Espírito Santo vai te revelar no teu processo de aprendizagem. Então, é isso aí. Não quer dizer que os comentários não tenham um valor inestimável, incalculável. Eles têm, mas eles têm o seu lugar no processo de aprendizagem, que é depois de você ter feito esse esforço na compreensão, na interpretação, pelo menos na compreensão e na interpretação. Vamos passar o nosso último P do estudo bíblico saudável. O último P do nosso estudo bíblico saudável será estude a Bíblia com preces. Isso mesmo, você precisa orar. E a autora nos diz que nós precisamos orar não apenas antes do estudo bíblico, mas antes, durante e depois. E você pode pensar, mas isso não é muita oração, Lívia? Não, não é. Acredita em mim. Para que você realmente possa compreender a Bíblia, você vai precisar da ajuda do autor da Bíblia. E você tem esse grande privilégio, porque a Bíblia é o único livro que o autor, o escritor e o autor, aquele que foi a inspiração para a sua escrita, está ao seu lado enquanto você lê a palavra de Deus, que é o próprio Espírito Santo. Então, agradecendo pelo que você entendeu, perguntando a ele aquilo que você não conseguiu compreender e pedindo ajuda e paciência e determinação e que ele te ajude em todo esse processo a cada dia do seu. Eu tenho certeza que ele vai honrar o seu esforço e que ele vai te ajudar e ele vai te revelar grandes verdades do texto bíblico que você sequer sonhou que aquilo teria alguma coisa a ver com aquela parte daquele texto. Então, estude com preces, que é orações, outra palavra para orações. Agora a autora também nos dá aqui umas dicas muito legais de o que você deve usar no estudo bíblico. Primeiro ela diz para você imprimir uma folha, um texto, uma folha não é um papel, do texto que você está estudando, com as margens largas e espaço entre as linhas, para que você possa justamente o quê? Rabiscar, escrever, sublinhar, parafrasear, que é escrever o texto com outras palavras, enfim, usar marca-texto, poder colocar interrogações, exclamações,
etc., no seu texto, porque você vai se sentir muito mais, você vai realmente se apropriar do texto bíblico e você vai conseguir. Então, se você estiver fazendo um estudo bíblico, tenha sempre o texto impresso do estudo perto de você. E depois você pode pegar esses papéis, esses documentos que você imprimiu, não é? E que você estudou a Bíblia através com eles, e colocar no fichário, por exemplo, e você vai ficar com um ótimo lugar para depois voltar para rever as suas anotações. Então, essa é a primeira dica que a autora nos dá para você estar usando, do que usar no estudo bíblico. A segunda ferramenta é use de dicionário bíblico, porque a Bíblia nos utiliza de várias palavras que, por mais que ela seja uma NVT, uma NVI, que são novas versões internacionais traduzidas com palavras mais fáceis do dia a dia, ainda assim existem palavras difíceis, palavras que não são tão comuns e que você vai ter dúvidas. E se você ver no dicionário, você vai ficar com uma visão muito mais ampla daquilo que realmente aquela palavra significa, com vários sinônimos, e isso vai enriquecer muito o teu estudo bíblico. Então, segunda dica, traga para o seu estudo bíblico um dicionário de português, um bom dicionário de português. A terceira dica é leitura repetida do texto. Nunca leia um texto que você está estudando apenas uma vez. Leia pelo menos 2 ou 3 vezes o texto, em diferentes versões ou traduções. Você pode buscar na internet, hoje em dia tem várias traduções da Bíblia online, você pode, se a sua Bíblia é uma Almeida, por exemplo, você pode estar lendo o texto 2 e 3 vezes em outras traduções, no NVT, no NVI. Isso vai te ajudar a enriquecer o teu conhecimento, abrir a tua visão, entender o texto de uma forma muito mais ampla. A quarta dica para você estar usando no seu estudo bíblico é: traga para o seu estudo bíblico um esboço, ou faça um esboço. E o que quer dizer isso, fazer um esboço? O esboço nada mais é do que fazer anotações, buscar palavras, fazer um mapa mental daquilo que você conseguiu entender, compreender das suas leituras do texto. Antes de você pegar em qualquer comentário bíblico, faz um esboço mental. Quando você estiver falando, sei lá, do Êxodo, então, você está falando que Moisés está levando o povo de Israel e está com eles no deserto e eles estão lá, e tudo que você compreendeu dali, você coloca as palavras soltas mesmo, a partir de uma palavra central do texto, você vai ligando através de setas e vai fazendo ali todo um mapa mental do que você entendeu. Ou faça desenhos também, pequenos desenhos de uma tenda, num tabernáculo, tudo isso vai de uma nuvem, não é que o Senhor foi a nuvem que os acompanhou no deserto, e você vai poder estar entendendo um pouco melhor o texto, visualizando o texto. Faça também tabelas, se você é uma pessoa mais de tabelas, com as ideias principais, aquilo que você entendeu. Esse esboço não é necessário que seja exaustivo, de tudo, contenha todas as informações, mas ele vai te ajudar a ter um pano de fundo, assim, geral do que o texto está te ensinando. Essas foram as dicas da autora e eu acho que são muito válidas, são muito legais. Se você tem outras dicas que você costuma usar no seu estudo bíblico, deixa eu saber, que eu vou gostar muito. Coloca aqui nos comentários o que você usa no seu estudo bíblico. Se você usa canetinha, se você usa marca-texto, se você usa post-it, o que você costuma usar. Eu confesso que atualmente eu só uso marca-textos e faço também algumas vezes desenhos, como eu já mostrei nesse vídeo aqui, para memorizar melhor os versículos. Quando eu estou lendo, para poder memorizar, entender alguns versículos melhor, e me ajuda muito. E é isso, gente. O vídeo eu vou ficando por aqui. Se você gostou, não esquece, deixa teu like, deixa teu comentário.